eu sou a aluna Stephanie Barroso, orientada pelo professor Maron Gallier, e eu vim falar um pouco sobre o meu projeto, que é o efeito da presença de cachorros sobre os mamíferos silvestres em uma área de conservação da Mata Atlântica. A manutenção de áreas naturais já existentes, assim como o estabelecimento de unidades de conservação, são ferramentas muito importantes para minimizar a perda de espécies de mamíferos silvestres. No entanto, essas unidades de conservação acabam sofrendo várias pressões externas, e uma dessas pressões mais comuns é a entrada de cachorros. Embora eles não pareçam um grande problema, os cachorros podem transmitir doenças para outros animais, podem perseguir, ferir e até matar outros animais. Já foram descritas algumas extinções muito provavelmente causadas por cachorros, então eles definitivamente são um problema e é muito importante a gente tentar entender esse problema para buscar formas de atenuá-lo. Assim, o meu objetivo foi analisar o efeito da presença dos cachorros sobre os mamíferos silvestres de uma área de conservação privada na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Esse estudo foi desenvolvido na Reserva Ecológica de Guapiaçu, a Régua, de 2018 até 2024. Foram usadas armadilhas fotográficas para poder fazer a análise tanto dos cachorros quanto dos mamíferos silvestres, e esses cachorros puderam ser identificados a nível de indivíduo usando características marcantes para identificá-los, como características da sua pelagem, presença e ausência de manchas e afins. O sucesso de captura das armadilhas fotográficas foi usado para estimar a abundância tanto dos cachorros quanto dos mamíferos silvestres, e com auxílio do programa R foram feitas as análises estatísticas usando esses dados obtidos. A abundância dos cachorros e dos mamíferos foi estimada tanto ao longo do tempo quanto ao longo do espaço, então era esperado que se formasse um gráfico mais ou menos desse jeito, que demonstra que quanto maior a abundância dos cachorros, menor é a abundância dos mamíferos e vice-versa. Foi feita também uma separação dos mamíferos em 6 grupinhos menores para permitir uma análise um pouco mais específica. E foram usados modelos lineares generalizados para analisar o efeito da abundância dos cachorros sobre a abundância dos mamíferos silvestres. O esforço amostral foi de cerca de 35 mil armadilhas por noite, e foram obtidos cerca de 408 mil registros totais. Desses registros, cerca de 21 mil foram registros independentes, e desses registros independentes, quase 13 mil foram registros de mamíferos silvestres e 1.600 foram registros de cachorros. Desses cachorros, 180 puderam ser identificados a nível de indivíduo, com uma média de 10 cachorros por mês. E aqui estão os gráficos das análises temporais entre os cachorros e os mamíferos silvestres. Todos os grupos, exceto o grupo dos herbívoros grandes, apresentaram uma relação positiva com os cachorros. Agora, sobre as análises espaciais, primeiro eu vou mostrar dois mapas. O primeiro ilustra o sucesso de captura dos cachorros para cada ponto de armadilha fotográfica, e o segundo ilustra o sucesso de captura dos mamíferos silvestres também para cada ponto. Aqui, os gráficos da análise temporal entre os cachorros e os mamíferos silvestres, onde foi observada uma relação positiva entre os cachorros e todos os grupos, exceto o grupo das onças pardas. Tanto temporalmente quanto espacialmente, essa relação positiva entre os cachorros e os mamíferos silvestres não era o esperado, e sim uma relação negativa. Então, muito provavelmente, durante esses períodos de estudo, a abundância dos cachorros não foi alta o suficiente para causar uma perturbação de fato nos mamíferos silvestres, a ponto deles terem uma alteração que a gente conseguisse observar estatisticamente. Então, o fato de tantos cachorros diferentes conseguirem entrar e circular por uma área de conservação sugere um cenário negativo para a fauna nativa. Embora as análises tenham demonstrado diversas relações positivas, várias variáveis não foram consideradas durante as análises. Assim, mais estudos levando em consideração outras variáveis em conjunto poderiam apontar a existência dos efeitos causados pelos cachorros sobre os mamíferos silvestres, porque eles são de fato uma problemática que não deve ser ignorada. Muito obrigada pela atenção.